Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fala Sebrae comigo, Igor Drude. Muita gente sente que precisa de ajuda para crescer, mas acaba muitas vezes se perdendo na escolha. Se eu trago um mentor, um consultor, um conselheiro, um assessor, afinal, quem faz o quê? Para que eles servem? Hoje a gente vai colocar um pouco de clareza nisso para você buscar a ajuda certa, no momento certo e sem desperdiçar o seu precioso tempo e dinheiro. Bora lá então! A nossa primeira pergunta é: já contratei ajuda externa, mas saí mais confuso do que entrei. Onde posso estar errando? Aqui, time, é importante estarmos atentos ao objetivo. A gente às vezes contrata, traz pessoas, traz parceiros, busca fornecedores sem saber com clareza o porquê das coisas. É mais importante do que o quê. Porque às vezes a gente acha legal o termo mentor, acha legal o termo consultor, vai no Sebrae, aprende na internet, enfim. Mas para quê? Cada um deles tem um objetivo muito específico. Começar aqui com o clássico, nós aqui do Sebrae. Temos os consultores. Qual é o papel do consultor? Em geral, aquele profissional que vai no teu negócio e vai ajudar a identificar, diagnosticar, fazer aquela anamnese do que acontece no seu ambiente de trabalho. Quais são os fatores que prejudicam o seu negócio, as suas forças, quais as melhores estratégias, enfim. Ele vai ser um grande médico que vai identificar todos os pontos que existem da saúde do teu negócio. Aí, pessoal, ele te apresenta justamente o projeto. Em cima dessa informação, em cima desse cenário, seria interessante você fazer isso. Enfim, apresenta uma série de hipóteses e possibilidades do que vai aprimorar a sua competitividade. Esse é o consultor. E você recebendo isso, pode ficar em dúvida e falar: uau, legal, entendi, sei como eu sou, sei como eu poderia estar, mas eu não consigo talvez assumir esses projetos sozinho. Me falta alguma competência, me falta um conhecimento, me falta experiência. Aí você vai buscar outras expertises, como por exemplo o assessor. A assessoria, pessoal, que muitas vezes pode ser o trabalho correlato à consultoria, é justamente esse acompanhamento. Em cima dessa hipótese, em cima desse projeto desenvolvido para o seu negócio, já em cima de um diagnóstico, alguém vai te ajudar a acompanhar, dar a batida de ritmo, te ajudar no dia a dia para que essas coisas andem dentro da sua operação. Então, o consultor pode assumir esse papel de assessor também para te acompanhar por um período a fim de justamente te ajudar nesse crescimento e desenvolvimento. Mas se você pegar e falar: não, deixa comigo, eu entendo disso, sei fazer, obrigado pela orientação, pelo norte, eu sei fazer, mas talvez eu gostaria que alguém não ficasse tão dentro do meu negócio igual um assessor, mas que me orientasse em alguns momentos com visão estratégica, que me ajudasse a tirar alguns gargalos e algumas perspectivas de quem vive no operacional. Aqui, pessoal, você vai ter o mentor e o conselheiro. Qual a diferença dos dois? O mentor, em geral, pessoal, ele traz muita da sua experiência. Então, a palavra-chave para conectar um mentor é experiência, mais do que um conhecimento técnico. Ele já teve experiências a respeito daquele contexto, daquela competência técnica, ele já vivenciou o suficiente para transmitir isso por meio dessas mentorias junto aos executivos do seu negócio, junto a você, empreendedor. Então, você busca um mentor para absorver dele essas orientações muito baseadas no quê? Em coisas vividas, empirismo, justamente por meio da experiência. Essas experiências que você busca para ampliar o seu horizonte, ampliar seu repertório, vão além disso, desse aprendizado, dessa troca, e você precisar que ele ajude você a nortear o seu próximo passo, nortear o desenvolvimento de futuro, ajudar a orientar algumas perspectivas estratégicas e transformacionais do seu negócio. Aí, meu time, a gente está falando justamente do conselheiro. É ele que vai te ajudar. Vai fazer com que você traga mais alinhamento entre a expectativa e entrega. Vai ajudar você a ter cada vez mais conversas objetivas e menos soltas. Isso vai te ajudar a orientar a ter cada vez mais execução e menos somente inspiração. Isso quebra a frustração de muitas vezes você contratar alguém por não ter clareza de objetivo, fazendo com que muitas vezes você tenha esse problema muito bem definido, o suporte necessário naquele momento, daquela fase do seu negócio e assim o resultado que você tanto almeja. Nossa segunda pergunta é: em que momento do negócio faz sentido ter alguém para pensar junto e não somente para executar? Isso aqui é bem interessante, pessoal. Por quê? Porque muitas vezes quando você sente essa necessidade, quando você chega nesse exato momento, é porque você já percebe que existem coisas a serem alcançadas, existem novos passos, que somente a replicação da operação, ou seja, o dia a dia, o mais do mesmo, aqueles processos já não te atende. Você precisa justamente de uma perspectiva mais estratégica. E o que é ser estratégico? É ser transformacional.
Ou seja, eu quero estar diferente e estar diferente é estar melhor. Então, por isso, eu preciso trazer alguém que me faça pensar menos no automático, me faça ter novas perspectivas, me faça um alinhamento de como eu posso alcançar aquele cenário futuro tão desejado. Então, time, aqui é importante, quando o crescimento trava por falta de visão, tragam esses novos olhares, mas jamais deixem essa decisão para o terceiro. Não é papel do consultor, não é papel do conselheiro, não é papel do mentor. Sempre será uma decisão tua como empreendedor. Ouça essas vozes, aprenda, decida, tenha a sua guia norte que vai te trazer as definições de decisões, de como vocês vão construir essas estratégias, mas nunca abra mão da decisão clara. Inspire-se, mas quem dá a última palavra é você. Porque justamente quando o problema, pessoal, é escolha e não capacidade, você acaba trazendo esses indivíduos para te ajudarem a tomarem melhores decisões. Porque pensar certo evita executar errado. E dentro dessa perspectiva, trazer novos e melhores cérebros te ajuda demais. Já sei o que precisa ser feito, mas não sai do papel. Que tipo de apoio resolve isso? Pessoal, isso aqui é bem importante porque é muito comum do empreendedor, de quem está lá executando, fazendo as coisas, ter muitas ideias, muitos sonhos, e aí a tua listinha de desejos vai crescendo, 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 tu vê o vizinho fazendo, tu vê um empreendedor te inspirando, tu vê coisas na internet, tu vai em eventos do Sebrae, é tudo muito legal, muito incrível e... O que acontece na segunda-feira? Você volta para o mais do mesmo. Então, essa dificuldade de tirar as coisas do papel, pessoal, não sintam-se mal. É normal do Igor, é normal de um executivo, é normal, pessoal. Por quê? Existe muita coisa legal acontecendo, a gente aprende muito rápido, se inspira muito rápido, temos um perfil, um comportamento, em geral, um empreendedor muito positivista, ele gosta, acredita que vai dar certo, acredita que vai conseguir, mas, porém, todavia, entretanto, nada como a realidade para fazer a gente botar a sandália da humildade e ver que nem tudo é fácil desse jeito. Então, pessoal, a questão aqui não é falta de ideia, muitas vezes é falta de método. Você precisa organizar uma capacidade de projetos dentro do seu negócio. O que é isso? Coisas que têm começo, meio e fim, começo, meio e fim, começo, meio e fim. Nesse começo, meio e fim, alocar recursos, alocar pessoas, dinheiro, tempo e organizar isso. E você vai precisar, muitas vezes, de ajuda. Às vezes, o consultor que vai te ajudar a diagnosticar, um assessor que vai acompanhar esses projetos, um mentor que pode trazer da experiência dele, de como ele já realizou isso em outras empresas. E isso pode ser realizado no seu negócio também. Um grande conselheiro para te ajudar a priorizar essas tomadas de decisão frente ao futuro. Enfim, time, organizem isso, porque muitas vezes, sem acompanhamento, tudo isso volta ao caos. A operação vai sempre te atrair para a realidade, porque é ali que as coisas acontecem. É o boleto chamando, é o funcionário que tem um desafio, é o cliente que tem uma reclamação. Todo dia a operação vai te ancorar na realidade. E quando você pensa em futuro, você está fazendo um exercício imagético, está imaginando, é uma hipótese. E você ir para esse futuro, voltar para o presente e construir o caminho até ele é desafiador, normal. Por isso que você é um empreendedor. Mas, pessoal, se tiver dificuldade, traga ajuda, uma nova perspectiva, um novo olhar, uma nova forma mais eficiente de se alcançar aquilo. É da nossa natureza a operação nos atrair e nos ancorar. Mas é justamente no apoio, no suporte desses parceiros estratégicos que vocês vão crescer, fazendo com que vocês, pessoal, tenham cada vez mais processo e menos cobrança. Meu negócio está crescendo, mas sinto falta de alguém mais experiente para me ajudar a pensar. Que ótima notícia! O negócio está se desenvolvendo, tem vindo clientes, tem vindo mercado, enfim, vocês estão vendo que tem caixa, as coisas estão dando certo no negócio. E às vezes isso pode ser também um grande desafio. Eu estou crescendo, preciso me organizar, preciso me diferenciar. Será que essa maré alta continua? Será que isso é sorte? Será que isso é estratégia? Será que isso é competência? Será que isso é um movimento de mercado? Uma série de interrogações. Muitas vezes a síndrome do impostor pode pegar o nosso empreendedor, assim como também, pessoal, uma certa soberba. Para ambos os casos, cuidem de quem está perto de vocês, para ajudar vocês a se ancorarem novamente no fato, na realidade. Olhar os números, olhar as características dos seus produtos e serviços, olhar os comportamentos do mercado e entender o que realmente está acontecendo. Não viver baseado em sensações ou emoções. O negócio é muito pragmático. Então, pezinho na realidade e observe o que tem acontecido. E às vezes a gente não consegue fazer isso sozinhos. Então a gente precisa de algum tipo de suporte, porque a gente está crescendo, está se desenvolvendo. Essas decisões ficam muito sozinhas, pessoal, se você não tem um suporte adequado.
Porque crescimento sem essa provocação de erros e tudo mais, muitas vezes pode custar caro. Sim, porque você vai errar mais caro no futuro quando poderia estar, talvez, testando, experimentando e aprimorando isso agora. Busque ajuda desse suporte. Inclusive, para quem está em pleno voo de cruzeiro e acredita que às vezes não precisa de ajuda, esse é o momento, porque é mais barato para você pedir esse suporte. Traga o Sebrae, traga um parceiro estratégico para te ajudar a entender esse fenômeno, para ajudar a pensar futuro, para organizar um pouquinho dessa estrutura para que você suporte esse crescimento de forma sustentável, pessoal. Porque é justamente nesse momento que você vai conseguir ter novas perspectivas. Vai fazer com que você se mantenha mais competitivo, vai fazer com que você avance frente a uma concorrência e, principalmente, time, vai fazer com que você tenha esse desenvolvimento como profissional e como negócio como nunca teve antes. Tenho alguém que me ajuda no dia a dia, mas sinto que não evolui estrategicamente. Por quê? Pessoal, vamos falar de crescimento estratégico, que é bem interessante. Falou de evolução estratégica, não evolui estrategicamente. Provavelmente é que você está sentindo um pouco de deslocamento quanto aos seus pares, sempre tem essa referência, poxa, fulano tá assim, beltrano tá assado, eu tenho visto gente crescendo, e eu mesmo me desenvolvendo, cara, eu não saio muito do lugar, meu negócio é o mesmo, os processos não se aprimoraram, eu como executivo sinto que ainda tenho algumas lacunas. Pessoal, aqui é bem importante, se comparar com os outros, por mais que muitas vezes o politicamente correto diga, não se compare, viva a sua realidade e tudo mais, a gente sempre se compara, é da nossa natureza, nossa sensibilidade vai olhar para o lado, para o outro e vai usar isso como referência para construir, inclusive, a nossa própria identidade. O nome disso é alteridade. Então a gente está sempre construindo a nossa própria identidade, principalmente se referenciando pelos outros. Se eu sou mais alto, mais baixo, mais rico, mais pobre, mais ouvido, menos desenvolvido, a gente só consegue fazer isso com referência. Não se sintam mal, é normal, é normal. E aí, pessoal, você sente que estrategicamente não cresceu. Então, você já está vendo uma possibilidade futura muito clara ou não. Então, minha sugestão para vocês é clarifiquem essa visão de futuro. Não é simplesmente uma ambição, um desejo aberto ou uma sensação futura. Não. Desenhe esse cenário futuro de uma forma tangível. Como estarei, de que forma estarei, com quem estarei. Desenhe isso. Pense nessa tua empresa do futuro, no futuro de 2, 3 anos. Cravem muito claramente, muito concretamente esse futuro e rabisquem, escrevam, descrevam, deixe isso claro financeiramente, deixe isso claro em termos de mercado, deixe isso claro em termos de desenvolvimento de produto, deixe isso claro em desenvolvimento pessoal. Quem é essa sua versão daqui 2, 3 anos? Aí fica muito mais fácil de você posicionar isso claramente como um grande alvo e a partir daí se desdobrar o quê? Os projetos. E aí você consegue trazer pessoas, parceiros, profissionais que vão te ajudar a desdobrar esses projetos, a se desenvolver, a desenvolver o seu time, a desenvolver o seu negócio. Sem essa clareza de futuro, muitas vezes vocês ficam com essa ansiedade. Vai fazer com que muitas vezes o negócio gira e não consegue avançar. Então tragam esses grandes parceiros para vocês. E muitas vezes a questão é mais básica. Igor, eu preciso de ajuda, inclusive, para ajudar a materializar esse futuro, porque eu não consigo sair dessa patinação aqui do meu negócio. Tragam, pessoal. Aqui quem vai te ajudar muito é justamente o consultor. O consultor vai no seu negócio, vai identificar como você é hoje, nos mínimos detalhes, nos diversos aspectos que compõem o negócio, e a partir daí vocês vão juntos desenhar esse futuro, um futuro adequado ao mercado, um futuro adequado às suas competências, um futuro adequado aos seus recursos. Puxe ele para te ajudar a desenhar esse futuro e aí sim vocês vão, por meio de assessoria, desdobrar os projetos até alcançá-lo. Buscar ajuda é sinal de maturidade, mas crescer exige entender qual ajuda você precisa, em qual momento e para qual desafio. Quando cada papel está no lugar certo, o negócio anda com mais clareza, menos desperdício e muito mais resultado. Quer o Sebrae te ajudando a acelerar o seu negócio? Ligue 0800 570 0800 ou chame no WhatsApp pelo QR Code que está aí na sua tela. Grande abraço, até o próximo episódio.